Um capítulo absurdo. Shonks apareceu. Pra mim, tá? Um capítulo que marca de fato e verdadeiramente a reta final de One Piece. Descobrimos como matar um Gorosei. Toda a narrativa da Bonnie justifica o seu aumento no nível de poder. E agora parece que não resta mais dúvida. Barba Branca é ou não é um bucaneiro? Para mim, a condução do Oda nesse capítulo traz a resposta. Rayleigh sente culpa e bebe, mas depois vemos Shanks também bêbado. O Oda tá querendo fazer algum paralelo ou nos dizer alguma coisa, ou são só dois caras que gostam de beber? Bug, futuro rei dos piratas, tudo isso nesse vídeo de agora review do capítulo 1121 de One Piece. Então já deixa aquele like, se inscreve no canal e o que, mano? Vem na vinheta. A gente tinha visto no último capítulo como o Jay Garcia já tinha chegado na proa do navio dos gigantes e ameaçado ele com suas pernas tentaculosas poderosas, e dessa vez não foi diferente. Foi pra cima da Bonnie e do Kuma com todo o seu veneno. Mas os gigantes chegaram pra salvar o dia e salvar, é claro, essa dupla de pai e filha que é simplesmente fantástico. Tá sendo defendido e o Jay Garcia, acredite se quiser, vai ficar de bucha. É só o começo do fim de Jay Garcia, Saturno e Egghead. E é engraçado, durante toda essa primeira parte, você vê um paralelo bem interessante. Lembra como o Luffy tentava incentivar o Momonosuke durante a guerra em Wano? É quase a mesma coisa. Boa, moleque, cria chama, cria nuvem, vira dragão, vai pra cima do Kaido. Tem muita gente dependendo de você, é importante agora, você é o brabo, você consegue. Porradão na cabeça dele também, teve isso. E dessa vez, o Luffy tá numa posição ainda mais poderosa, porque ele não é simplesmente um irmãozão ou alguém que o Momonosuke admira. O Luffy, pra Bonnie naquele momento, é literalmente o seu herói de infância, o seu herói fictício, imaginário, mas que ela acreditava com todas as forças. Então ele comunica, consegue motivá-la a resolver os seus próprios problemas. Minha filha, levanta e enfia a porrada nesse demônio, porque só você pode fazer isso por você e pelo seu pai. Seja enxergando o Luffy como um deus ou como um herói, né, uma divindade guardiã da vida dela que ela tanto esperou que aparecesse e tá acontecendo nesse momento, a Bonnie começa a ficar, ela tá muito exausta, tá muito cansada, a gente consegue ver, mas ela vai partir pra cima. E nisso o Luffy, meu irmão, já fazendo o Jay Garcia de bucha, tancando tudo, defendendo legal e preparando a Bonnie pra partir. Nem ele falando assim, meu irmão, vou te amassar. Calma. Que o que é teu tá guardado e quem tem que pagar esse débito, ó, vai cobrar. Vai cobrar. Vai ser cobrado. Você vai pagar e vai ser cobrado. Vai estar sendo cobrado. Quando o Luffy fala pra Bonnie, tem que ser você, isso realmente motiva ela. A gente já vê como o Oda desenha ela levitando naquela forma, naquela aura divina, ela tá se imaginando num futuro completamente livre. É a Bonica em ação. E a gente tem um corte rápido porque o Vegapunk retorna a sua longa mensagem. Habla e fala. E ele comenta uma coisa muito interessante que a gente já falou aqui algumas vezes, né? Quem tiver em posse as 3 armas ancestrais, quem tiver essas armas aí, vai se sair muito bem nessa grande guerra que vai eclodir e explodir o mundo inteiro. E assim, a gente já comentou como elas, em mãos diferentes, se tornam armas ou ferramentas benéficas para a humanidade. Então assim, a gente, né, talvez acredite aqui, né, em conjunto que, cara, as armas ancestrais não foram criadas para ser armas, mas sim para ser algum recurso, né, para ajudar alguma coisa, para fazer alguma mudança que não ocorreu até o momento em que elas de fato vão precisar ser usadas. E nesse momento o discurso do Vegapunk reforça essa ideia. A resposta está no próprio arco. O Vegapunk criou a Mother Flame para que toda a população mundial nunca mais precisasse gastar energia ou extrair energia, ou enfim, viver nesse ciclo que deixa tanta gente paupérrima e miserável, não só em One Piece, mas também no mundo. Mas, na verdade, ela foi roubada pela York e foi usada para destruir Lulusia. Uma referência muito óbvia, por exemplo, as armas nucleares do nosso mundo. Então, qual é o fato? As armas ancestrais podem sim ter sido uma tecnologia antiga, provavelmente é isso, do reino antigo, feita para o bem e transformada em alguma coisa para o mal. Mas a própria Poseidon, que é uma das armas ancestrais, que é a Shirahoshi, que aparece nesse capítulo, pode ser exatamente o que vai guiar a Noah e salvar as pessoas quando a profecia for completa. O Oda não tá brincando nessa questão de reino antigo e de grande profecia. É muito doido pra pensar que, cara, e acreditar que de fato sejam armas, né? Tipo, sejam criadas para ser armas, porque a Poseidon,
uma criança, uma sereia, não nasceu para ser uma arma. Ela não nasceu para destruição, ela nasceu para usar sua ferramenta em prol de algo. Então assim, eu acho que vários pontos reforçam essa ideia. E as armas ancestrais são mais artefatos ancestrais, que dependendo na mão de quem tiver, vai ser usado de maneira X ou Y. A gente vê a Vivi, que representa no enredo a Plutão, porque era lá que tinha as coordenadas em Alabasta, era esse o grande plano do Crocodile, o primeiro grande vilão da obra, né, provavelmente. Mas a gente também vê a Shira Roche, que é literalmente a Poseidon, como a gente falou. E aí depois, lá em Skypiea, a gente vê Cones, Aissa e Wiper. E aí, pera, não é simplesmente sobre as armas ancestrais. A gente também está representando uma parte muito importante do discurso do Vegapunk. E aí o Vegapunk menciona algo muito interessante, né, que curiosamente a gente tinha mencionado aí nos desses vídeos recentes, que é a questão de existem raças que os soberanos desse mundo, as pessoas que estão no poder, queriam, né, que tivessem sido apagadas. A galera dos Lunários, a galera dos Bucaneiros, os Tritões também, Minks e etc. Então o Vegapunk deixa muito explícito, né, eram para ser apagadas, era para não existir mais, mas por algum motivo ainda tem seus remanescentes, ainda tem um ou outro aí que tá vivo. E disso, o Oda vai fazer uma condução muito interessante pro Barba Branca, pro Kuma, pro King, e que vai dar a entender aí uma coisa muito interessante, muito importante. O Oda sempre ilustrou essa separação. Por mais que pareça que todas as raças vivem em harmonia em One Piece, na verdade não é assim que a banda toca. Se você estiver em Sabaody, o leilão humano, que é uma coisa aberta e conhecida e promovida pelas pessoas mais poderosas do mundo, que são os Tenryubitos e a elite do governo mundial, tem todas as raças praticamente, menos quem? Os dragões celestiais, ou seja, eles estão dando uma mensagem clara. Só gente boa. Todos abaixo de nós podem receber o grande extermínio, e é exatamente isso que o governo mundial quer aplicar nessa nova era. E é exatamente isso que o Vegapunk tá querendo chamar a atenção. Então, todo o enredo de One Piece apresentado em relação às diferenças de raça, em relação à opressão, tá agora sendo amarrado nesse grande movimento do governo mundial que tá sendo revelado pelo Vegapunk. E mais, isso também é um indício que o reino antigo era um reino multiétnico, mas isso ainda deve ser confirmado no futuro. A geral era babaca, tá ligado? Tinha terceira via. E aí o Oda joga a gente num flashback do Kuma conversando com o Vegapunk, em que ele menciona a raça dos Bucaneiros. Obviamente, uma raça que era pra ter sido apagada da história, mas não foi. E disso, o Oda muito sapecamente faz uma ponte com o Marco, lembrando do Barba Branca comentando sobre a Terra dos Deuses. E vamos diretamente para o King. O que tem nesse interlúdio aí, né? Entre a raça dos Bucaneiros e a raça dos Lunários. A gente tem o Barba Branca, que foi o cara que mencionou pro Marco sobre a Terra dos Deuses, que era Marejoa, né? Que ficava lá no topo da Red Line e que viviam os Lunários. Só que o Oda sair da raça dos Bucaneiros diretamente pro Barba Branca, com aquele queixão quadrado... É harmonização facial ou é uma herança genética do passado? Uma herança genética do futuro. Barba Branca Bucaneiro confirmado. E é engraçado porque é a primeira vez que a gente vê o King depois do conflito contra o Aramaki. E como ele tá num quarto escuro com uma bandagem, ou seja, alguém ali passou algum tipo de curativo nele, dá a impressão que ele pode estar sendo transportado para Impel Down pelo próprio Aramaki, que já foi dito na história que também estava levando Edward Weevil. E aí a gente já tem uma embarcação possível muito carregada de grandes personagens. O Oda pode estar posicionando mais uma peça no tabuleiro para alguma possível loucura. Quem sabe ele já não tá jogado aí num canto específico de Impel Down também, não dá pra reconhecer muito. É verdade. Mas então assim, eu acho que a gente pode especular que ele esteja em Impel Down e quem sabe até numa possível fuga ele também saia de lá como uma verdadeira, eu ia falar Fênix, só que ele não é Fênix, Fênix é o Marco, mas enfim, renascendo ali das suas quase cinzas. Mantendo a chama dos Lunários acesa. Esse é King, o incêndio. Indo nessa pegada dos herdeiros das raças antigas, a gente tem ali a Pudding, de novo representando essa opressão a quem é diferente. Ela é da tribo dos Três Olhos, existem mitos, existem lendas sobre como eles podem abrir o terceiro olho e até prever o futuro ou entender poneglyphs, mas no momento ela não podia estar numa escuridão maior, presa numa cela ainda à mercê de Barba Negra, e certamente ele não vai querer que ela simplesmente vá tomar um docinho. Ele vai querer
que ela leia os Road Poneglyphs. Ele roubou do Law. Conforme a gente vai passando, né, por essas raças, a gente vê a galera das Ilhas Celestes, a gente vê Lunário, a gente vê Bucaneiro, a gente percebe uma coisa muito interessante. Cada um consegue trabalhar de alguma forma, tem alguma habilidade específica. E isso não precisa estar aí pra dividir. Faz pra somar, cara. Faz pra somar. Reino Antigo? O avanço tecnológico, o avanço do Reino Antigo relacionado a isso, né? A união das raças e potencializar cada um de um lado. Meu irmão, os Minks fazem eletricidade. É o Serafim? É uma loucura total. Então, assim, tem todo o potencial pra, com essa união, a humanidade e as outras raças... que a união faz a força? Acredite se quiser, mano. E é isso, sabe? Cada um tem um recurso, cada um tem a sua maneira de agir. Então, somando todo mundo ali, meu irmão, é festa e alegria. Explode o som das batidas do Deus do Sol, Nika, e vamos festejar e vamos pra alegria. E o mundo, ó, vai pra frente. 800 anos em uma década. Dessa exposição, a gente volta pro navio dos gigantes. O Jay Garcia ainda tá dando trabalho, mas a gente já vê que o nível de poder do Luffy tá diferenciado. A maneira que ele tá, entre aspas, lidando, brincando com o Gorosei pra conseguir motivar a Bonnie, já mostra que não é um perigo tão grande pro Luffy. E ele já tá dominando essa forma num nível absurdo. Vão precisar aparecer personagens realmente absurdamente poderosos pra fazer frente ao futuro Rei dos Piratas. No entanto, nesse momento, a gente foca na Bonnie, porque as suas memórias levam pra um passado sombrio, mas que ainda pode iluminar o seu futuro. Então é aquilo, né? A gente teve o flashback do Kuma e quem vivenciou aquilo ainda mais do que a gente foi a Bonnie. Ela estava por dentro das memórias, vivenciando cada instante, vendo aquilo acontecendo, e aí chegou o momento em que ela precisa responder a isso, e esse momento é agora. Ela lembra de sua mãe, que ela nunca chegou a conhecer. Ela lembra do seu pai e do sacrifício gigantesco que ele fez, não só por ela, mas por todo mundo ali. E ela vai pra cima, carregada de memórias, buscando um futuro onde a mão dela vai colar na cara do Saturno e ela vai mandar o Gorosei para as Cucuias. Um movimento muito carregado, né, de emoções e que realmente a gente tava esperando, né, que a gente queria ver esse botadão bem colado na cara, especialmente desse Gorosei. Por mim, podia fazer uma fila. Primeiro Kuma, depois a Bonnie. Kuma já deu um, né? Vegapunk, então, já fui na fila. Vegapunk, Kizaru, que já sofreu bullying. Akainu, que já teve que lidar com esse cara há muito tempo. Depois bota ali o Zoro, que também tá devendo no nível de poder. A tem Robin, que dar um... que foi assustada por Robin, que deve estar devendo o Hara. Todos os revolucionários, Dragon. Todo mundo, ó. Lauba. Tome. Mas, por enquanto, o soco é muito simbólico e, óbvio, vai ter que vir da Bonnie. E é muito lindo também. A gente sabe como o flashback do Kuma foi o fio condutor de todo o arco. Todo o drama passa por ele, seja em relação ao século perdido e a censura e a opressão através da herança bucaneira, ou pela parte sentimental, um pai que ama a filha acima de tudo, uma mãe que se sacrifica, sofre até o final, é torturada, mas ainda consegue passar amor para sua filha, e claro, é muito sobre como Kuma se sacrifica acima de tudo. E aí nesse final de combate, né, o final da sua opressão significativa, que é o Jay Garcia, que é o grande antagonista do arco, a gente vê a Bonnie pegando toda essa carga emocional e lembrando ainda as palavras doces do Kuma, que ajudaram ele quando era um escravo com seu pai Clap, e agora ajudam a sua filha, que não vai ser mais uma escrava da sua própria condição. Os heróis existem, a Bonnie consegue ver o Nika na frente dela, o Luffy incentivando, e já que os heróis existem, o futuro ainda pode ser o que ela quiser acreditar. E o que é que ela imagina? Para trazer ainda mais carga, né, pro momento, deixar ainda mais emocionante, a Bonnie imagina ela com a Jeanne e com seu pai. Esse é um mundo que ela gostaria de viver, mas infelizmente não é mais um futuro possível. Só que tendo Nika ao lado dela, ela pode vislumbrar um futuro onde ela é a mais livre possível. O Deus da libertação, essa divindade que ela tanto esperou, tá do seu lado. Então, e não é só estar presente ali como uma inspiração, mas sim alguém que tá tirando dela, tá motivando dela. Então a presença do Luffy, a narrativa do passado do Kuma culminando nesse momento, cara, cada soco da Bonnie, cada movimento dele carrega uma emoção gigantesca que é muito difícil de traduzir, mas o Oda consegue a cada ação. Cada atitude, um botadão na cara do Saturno, é tudo que a gente quer ver nesse momento. E graças a Deus vai acontecer. Graças a Nika. A gente tem uma página dupla, né? O Luffy e a Bonnie estão preparando para fazer o ataque duplo que a gente vai ver na próxima página dupla.
Mas, por trás disso, a gente vê várias reações e a mensagem de Vegapunk reverberando para o mundo. O grande incidente Egghead continua acontecendo, e ele vai continuar acontecendo depois da transmissão acabar. Porque ele não envolve simplesmente a transmissão, mas sim as consequências dela. E o Oda mostrar o tempo todo como o mundo está reagindo é muito importante para estabelecer a loucura que vem aí. O Vegapunk continua o seu discurso e ele fala sobre a destruição que vai vir inevitavelmente. E ele também complementa dizendo que ele acredita na sabedoria das pessoas. E aí nisso a gente tem o Iceberg, prefeito lá de Water 7, que é um cara muito inteligente, sensacional, sabe mexer muito com o navio, né? E aí depois a gente tem o sabe Judge, sobre a Pluton, né? Sabe sobre a Pluton também, totalmente relacionado ali, né, à arma ancestral e ao tema do capítulo se a gente pegar no início, né? Na sequência a gente tem o Judge e o Caesar, que também estão ligados à sabedoria, por mais que não usem ela para uma vertente tão legal, e a gente volta também no tópico de armas ancestrais na mão de X ou na mão de Y. E aí a gente tem o Hareda-san, é o cara lá de Etheria, né, que estava treinando a Nami durante o time skip. E ele, curiosamente, quase ninguém sabe disso, é um Birkan. E ele é um Birkan sem asa. Que nem o Uruji. Tal como Enel. O Urus tem asão. O Uruji tem asão. Asão de bombado. Asa bombada. Ele é o cara, o Balestrini faria um bom Uruji no live action, não faria não? Faria. Pô. Faria. O LeBron James também, mano. Nossa, LeBron James. Enfim. Eu não consigo mais olhar o Urus sem ver o LeBron James, mano. Tem quase certeza que coisa fez inspirar no papo dela. Não, né? Que o LeBron era novinho quando apareceu o Uruji. Mas ele não mudou nada, mano. Mas ele não tinha um barbão de James Harden, tá ligado? Talvez não. E aí no finalzinho a gente vê ali Emeth, Júpiter e o Arcuri ainda lutando. A gente ainda vai ver o que vai ser essa grande explosão, essa grande arma. Se tá tancando o Arcuri, tá bem. Tá bem. Nível de poder cada dia é melhor. Pelo amor de Deus. Mas o que é o foco é o grande golpe de Bonnie Nika, Luffy Nika contra o otário do Jay Garcia, que estraçalha. Estraçalhado. Estraçalhadíssimo. Não dá pra ser solado porque era uma dupla, né? Enfim, amassado? Não. Mano, isso é ser estraçalhado. É todo arrebentado, assim, pelo amor de Deus. Dá pra ver que os chifres, as patas, o Oda deixa realmente tudo num estado horrível. Simplesmente pra você entender que o golpe foi num nível absurdo. E que painel, mano. Absurdo. Pô, assim, eu ainda prefiro o socão do Kuma no Jay Garcia, pra mim. Com o Oda cego, psicografando o capítulo do hospital. Aquilo esquece. Aquilo todo mundo que é isso. Bruta, todo mundo foi pego, loucura. Mas esse aí, mano, deve nada pra ninguém, mó porradão mesmo. O Luffy, muito irado. O Luffy chegou junto também. O Luffy falou, é você, Bonnie, é você. Ela dá um socão na cara e ele vai no estômago. Pô, e leg head uma vez só é bom demais. Leg head uma vez só é bom demais. Eu terminei minha segunda leitura, agora eu tô terminando a terceira. Pô, tá maluco. Galera, leiam Egghead uma vez só se puderem, porque é bom demais. Minha segunda releitura, agora eu tô terminando minha terceira releitura. É, bom demais, bom demais. E aí, cara, todo mundo fica excitado, né, com aquilo, batendo o palmo, é uma alegria ali, os gigantes estão alucinados, só que tem um detalhe, tá? Essa carinha aí do Kuma, meu irmão, ela volta àquilo que eu tô mencionando com certa frequência aqui no canal, porque tem que ser lembrado sempre. Esse homem, tá, ainda vai ter um momento de despedida. Esse homem ainda tem algum resquício de consciência que, devido ao poder inerente ali dos nossos queridos bucaneiros, vai fazer ele voltar. Nem que seja por 5 segundos. Nem que seja para parabenizar a Bonnie pelo seu 10º aniversário ou até seu 12º aniversário, ou o que quer que seja, mano. Só para dizer um adeus, só para dar um abraço na sua filha, se sentir amado uma última vez e ver que todo o seu sacrifício, cara, uma vida, né? Uma vida entregue valeu a pena pela vida que ele vai permitir que a sua filha viva. É isso, pra mim nem precisa ser muito. Talvez quando acabe o arco, a Bonnie chegue lá, ele abrace e desligue. E acabou. Eu acho que isso já seria lindo e maravilhoso. E como é hype o sincronismo entre a mensagem do Vegapunk e a ação em tela. Depois do golpe absurdo combinado que deixou o Jay Garcia completamente devastado, o Oda já nos joga pra fala do homem mais inteligente do mundo, falando sobre como hoje existem indivíduos que simplesmente não podem ser oprimidos. Chora Jay Garcia. O Sunny finalmente tá chegando, né? Aparentemente, vamos escapar. A gente já tá falando que a Egghead tá acabando há uns 8 capítulos. Quando é que vai acabar? Mas vai acabar, tá acabando. No entanto, as palavras de Vegapunk significam exatamente isso.
coisas que não podem ser paradas. A frase icônica de Roger no capítulo 100 de One Piece há mais de 2 décadas representa exatamente o que esse capítulo transmite. A vontade herdada, o fluxo do tempo. É através de quem o Vegapunk escolhe representar essa ideia? Obviamente as 2 maiores lendas da história da pirataria, Barba Branca e Roger. O homem que acendeu a chama da grande era dos piratas e o homem que reacendeu a chama da grande era dos piratas quando o One Piece começou a ser tratado como uma lenda. Exatamente. Quando as Ilhas Celestes começaram a ser tratadas como um mito. Então essas 2 figuras que sabiam tanto da verdade desse mundo são fundamentais pro planeta chegar, para a sociedade nesse instante tá onde tá. Então eles foram essa fagulha, né, que vai gerar essa grandíssima guerra e vai trazer o amanhecer de um novo mundo. Olha como é engraçado e gênio, né? Ele subverte nossas expectativas porque ele quer que a gente fique com o olho grudado na tela pro final de One Piece. E como ele faz isso? Ele pega o que funda One Piece, o capítulo 1, a frase de Roger que lança todos os piratas ao oceano, e logo depois dessa frase, ele bota o Vegapunk pra falar: mas não é garantido que a pessoa que Joy Boy espere vai ser a primeira a encontrar o One Piece. Ou seja, cara, o Barba Negra, que é literalmente a pessoa que Barba Branca falou que Roger não tá esperando, tá muito perto do One Piece. Tá. E o Luffy também tá perto do One Piece, e o Shanks também tá perto do One Piece, o próprio Mihawk, Crocodile e Bug tão perto do One Piece. Quem achar o One Piece primeiro vai mudar o mundo pra sempre. A gente tá muito perto de descobrir quem vai ser essa pessoa. São os arcos finais da maior obra da história dos animes e dos mangás. Valeu, Vegapunk. Obrigado. E é muito fantástico, né? E por isso que eu falei que eu acho que esse capítulo marca pra mim o grande começo, o verdadeiro começo do final de One Piece. Porque o Oda não só resgata o capítulo 1, ele também resgata o capítulo 100, dos momentos extremamente marcantes pra obra que potencializam, que trazem aquele, meu irmão, a vontade dos homens nunca tem fim, a força deles continua, permanece viva, e nesse momento aquela vontade de 800 anos atrás tá mais perto do que nunca de chegar a explodir, né, por todo esse mundo. Então, cara, ele retratar com o Bug, retratar com o Shanks, retratar com o Dragon, retratar com o Barba Negra, retratar com o Luffy, retratar com todos os maiores piratas e maiores figuras desse mundo, até com o Imu-sama, só mostram, esse é o cenário, esse é o setup pra grande guerra final, são esses personagens, os big players pro final de One Piece. E só pensar nisso, irmão, já ficou arrepiado, pô. Tá maluco? Tá maluco. E por que essa retomada é tão interessante? Porque essa retomada ao capítulo 1 é tão mágica? Porque esse capítulo de One Piece vai ser lançado no dia 22 de julho no Japão de forma oficial. E isso é exatamente completando os 27 anos de serialização dessa fantástica obra. Então parece que o Oda foi bem inteligente, né, em aproveitar esse momento também para encaixar isso. E assim, muitas vezes as datas casam aleatoriamente. Talvez essa tenha sido apenas mais uma vez obra do destino. Mas se foi ou não foi, não importa. O fato desse capítulo, retomando o capítulo 1, retomando o capítulo 100, tá sendo lançado, entre aspas, no mesmo dia que One Piece foi publicado, só que 27 anos depois, é simplesmente mágico, fantástico. Mas, claro, não é só isso, porque esse capítulo, como eu mencionei, né, ele também faz alusão ao capítulo 100. E o que a gente tem lá? A menção, a grande frase do Gold Roger falando sobre a vontade herdada, o sonho dos homens e o fluxo do tempo. E se você não sabe, o capítulo 145 de One Piece se chamava Vontade Herdada. O capítulo 225, O Sonho dos Homens. E agora, quase 1000 capítulos depois, a gente tem o fechamento para essa frase do Roger, indicando mais uma vez que o One Piece está de fato na sua reta final. Por isso eu falo de novo, cara. Para mim, esse capítulo marca o verdadeiro início do fim. O fluxo do tempo, a passagem das gerações. Nada disso pode ser impedido. Eu quero levantar alguma questão interessante. Ratinosso, todo mundo felizão. Ratinosso tá legal. Verdade. Ratinosso esperando Barba Negra. Quer partir pra cima. Pra acontecer alguma coisa. Isso vai ser importante no futuro. Mas por enquanto... partir pra pegar One Piece. Por enquanto eu quero saber de uma coisa. A gente já viu num contexto em que Vegapunk questiona por que os piratas do Roger não fizeram nada com a informação que obteram em Laugh Tale depois de ter encontrado One Piece. E logo depois dessa fala do Vegapunk,
a gente viu o Rayleigh bebendo. Quem bebe, muitas vezes, dormindinho. tava querendo esquecer, tá com algum tipo de depressão, tá com alguma tristeza. Dá pra notar que a quadrinização do Oda nesse capítulo é muito intencional. Em especial quando ele coloca a mensagem do Vegapunk no centro, rodeada de personagens do passado e do futuro, representando o fluxo do tempo indo em direção ao One Piece. Vemos Rayleigh apagar o depois do Goró, que vimos ele tomar no capítulo 1116, os piratas empolgados em Ratinoso pela volta do Tite, e aí um detalhe muito interessante. Vemos o Red Force, o navio do Shanks, de frente. Entre os lindos detalhes e ornamentos que podemos ver na embarcação, na região frontal, abaixo da cabeça do seu Drakkar, podemos ver justamente o Sol. Como Shanks foi visto pela última vez em Elbaf, e claramente tem uma conexão à temática nórdica do gigante, o Sol de Nika, deus cultuado nessa terra de fábulas, parece estar presente no navio dos sonhos do Yonkou Ruivo. Bom, os Piratas do Ruivo tá, você bebeu demais, o Shanks tá muito doidão também. Beleza. Quando tá essa mensagem, pessoas que eram da tripulação dos Piratas do Roger bebem até ficar, tipo assim, sem pensar. Eu acho que é um clássico da escrita beber pra esquecer, pra se fugir dos problemas, como uma forma de escapismo. O Oda pode estar só mostrando a galera feliz, bebendo muito só pra ficar feliz. Ele já mostrou isso em vários contextos, mas eu acho que nesse contexto parece apontada pra uma outra ideia, tá ligado? Mas não sei, posso estar falando um monte de besteira, gente. Se eu tiver, perdão de verdade. Não, mas pode ser. Não sei, não sei, de verdade. Eu não descarto. Não sou o Oda, não tô na cabeça dele. Eu não descarto, só que eu não acho que está tão óbvio. Eu acho que pode ser um direcionamento. Eles podem estar se sentindo culpados por nunca terem agido. Só que eu acho que eles sabem que eles fizeram o que poderiam ter feito até certo ponto. E, inclusive, o Shanks, ele não tem o mesmo conhecimento do que o Rayleigh. Então pode ser uma interpretação diferente que os dois estão tomando uma mesma atitude, tá ligado? E isso é muito doido. Então, assim, ele tá agindo como o Rayleigh tá agindo. Mas o motivador pra isso pode ser diferente. O Shanks pode estar só, cara, ansioso pra caramba, pensando, meu irmão, na moral, o momento é agora. O momento que eu aguardei a minha vida inteira acabou de ser engatilhado pelo discurso do Vegapunk. O que eu posso fazer, mano? O que ele vai fazer? Ah, meu irmão, vou encher a cara aqui. Pode ser até um contraste, talvez. Tipo assim, o Rayleigh tá bebendo por um motivo, culpado. O Shanks tá bebendo por outro. Relaxado. Pode ser. Ou um tá relaxado e o outro tá mais aceleradão. Tá... lógico. Ou o mesmo motivo. Eles querem matar o Luffy. Imagina, um tá bebendo assim, vou ter que matar o Luffy, vou ter que matar o Luffy. E outro, o Luffy tá em muito perigo, vou beber. No caso, o Rayleigh, acho que o Luffy tá em muito perigo. Na Cross Guild, aquele agora que pra mim é o futuro rei dos piratas, o verdadeiro futuro rei dos piratas, Bug the Clown. Tu tá ligado que agora a gente tem uma família Claw the Clown. Clone de Bug. Tá sendo extremamente admirado pelos seus tripulantes. Cada vez mais ele se mostra interconectado a toda a história do mundo, a toda a verdade do mundo. Ele é o prometido, ele é o Joy Boy brasileiro. E ele vem. E inclusive o Mihawk e o Crocodile estão meio assim. Eu achei eles meio assim. Eles já tremeram quando o Bug virou e falou: meu irmão, a gente vai pegar o One Piece. E quando agora o Vegapunk resgata o que foi o sonho deles pra saírem pro mar, eles não me pareceram os caras mais vão pra cima. Eles me pareceram meio... Rapaz, tá chegando. Não sei, ficaram meio ali. Meio assim, mais ou menos. E a página dupla final é absurda. Depois de hypar sobre quem vai ser o homem que vai encontrar One Piece, a gente vê os personagens mais importantes da obra no momento. Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, Figarland Shanks, Bug, Rocks the Bug, Akainu, Kuzan, Figarland Garlin, Dragon, Monkey D. Dragon, Sabo, Nas Sombras, e Mu. E aí tem um Kobe também ali, o Kobe. Grande Kobe, muito importante, grande Kobe. Um detalhe sensacional da última página dupla é justamente o Bug chorando de rir, ou rindo de chorar, fazendo a mesma pose da sua lendária recompensa de Yonkou, mas passando exatamente os sentimentos do palhaço em relação a essa corrida insana pelo maior tesouro do mundo. E pra finalizar, uma figura oculta, uma figura suspeita. Shonks. Pô, aí na moral, eu fico feliz com essas coisas, mano. Você fica feliz mesmo? Eu fico assim, só perceberam de novo como eu sempre sou gastado, tirado pra maluco. Não, o Shonks ninguém tirou pro maluco, porra.
olha só, galera. Tá, é que sempre tem um ou outro pra tirar pra maluco também, né? Um ou outro, pô. Um ou outro, é sempre um ou outro. O fato é o seguinte, falei que podia ter um Shonks, porque os Cavaleiros Sagrados provavelmente fazem parte da família do Figurante Garland, que é o pai do Shanks, que são... E ele vai meter só um boneco ou dois? Vários bonecos. Provavelmente vários bonecos. Provavelmente Shanks era só mais um, nem deve ser o mais velho, pô. Pode ser. Ou vai trabalhar com os gêmeos mesmo. Porque quando a gente vai pro capítulo em que ele chega lá falar com os Gorosei, a gente já teve ele... Ó, vamos lá, pega aí, ó. Tá na tela aí, ó, o momento que ele encontra o Barba Branca. A cicatriz dele tá aparecendo ali, bonita, ele tá só de perfil. Agora coloca os Gorosei. Ele também tá de perfil, a mesma posição, e a cicatriz não aparece. Seja Shonks, Shanks ou Shunks, o fato é o seguinte... Shunks de Andrômeda, absurdo, pô. O Dragon falou que quando os Cavaleiros Sagrados se moverem, os Revolucionários vão se mover. Então, ponto, a gente aguarda a movimentação de Dragon. A nossa resposta é chegou. É agora a hora. Com a revelação do Shonks, a movimentação de Dragon tá muito perto, então tudo agora tá se encaixando. One Piece tá aí, mano, pra ser achado. Isso. O Dragon vai bater no pai do Shanks, o Shanks vai bater na mãe do Luffy, que é o Crocodile, e por aí vai, mano. Entendi. É isso, né? Outra possibilidade aqui é que esse seja um zoom ali, né? Uma silhueta dentro da barriga do Barba Negra, Rox Shebeck. E o detalhe que a gente precisa levantar aqui nessa página final, né? É que assim, é um absurdo, é uma loucura total pensar que o Oda tá colocando uma silhueta junto com os personagens mais importantes de One Piece, indicando que ainda tem uma figura pra aparecer nessa história que vai ter uma carga, um peso como de todos esses outros. É uma loucura total pensar nisso. Uma figura que a gente ainda não conheceu, uma figura que a gente ainda não viu e vai, cara, estrondar esse mundo. Vai ser um big player no final de One Piece. Scopper Gaban, Ochoko, Rox Shebeck, quem quer que seja, mano, esse mundo aí é sensacional, mano. Achei muito maneiro mesmo. A gente não ter ainda todas as peças na mesa, né? Tem aquelas que ainda estão pra entrar. Então é isso, galera. Esse foi o review do capítulo 1121 de One Piece. Deixa o like, se inscreve, dessa moral, ficou gigantesco. Graças a Deus. E é isso. Tamo junto. Nico absurdo, é capítulo absurdo. É o nosso último review gravando junto. É, provavelmente. Quando eu li no finalzinho ali, não teremos capítulo semana que vem. Eu falei, duríssimo. É o último junto. Não esse ano, porque esse ano não vai ter mais. Será? Não sei. Vamos ver. Vai ter que ver todos os reviews. Todos os reviews pra descobrir. Então a gente aguarda vocês lá. É isso, galera. Um beijo, um queijo e valeu. Olá, o meu nome é Figurland Shanks. Olá, Shanks. Que bom que você tá com o seu braço direito. Qual o seu nome? Derek. Eu achei que era Figurland Shonks. Vrá.